Hoje eu quero estar falando de um homem chamado Josafá, o rei ali da terra de Judá, um homem que, lendo um pouco da história dele, você vê que foi um rei como poucos ali no povo de Deus. Um rei que, assim que assumiu o seu mandado como rei, ele priorizou a palavra de Deus, que todo o povo conhecesse o que dizia as leis e os mandamentos. Então, o que ele fazia? Ele não chamava o povo e ministrava a todos de uma forma, de uma vez só. Então, ele levantou alguns homens e deu autoridade a esses homens para irem pelas cidades e pelas vilas e instruírem todo o povo no conhecimento da palavra de Deus. Ele era alguém que temia a Deus. Depois de ele instruir todo o povo na palavra de Deus, ele vai e ele derruba os altares dos falsos deuses, das falsas adorações. E era um homem assim que realmente buscava Deus e temia Deus. Houve uma vez que ele fez uma aliança com um homem que, na verdade, ele não devia ter feito, o rei Acabe. E quando ele fez essa aliança com o rei Acabe ele ia entrar numa guerra, ele ia entrar numa batalha. E quando ele estava ali conversando com Josafá, ele falou, eu vou para a batalha, e você vai comigo? Josafá falou assim, olha, conte comigo. Eu, o meu povo e todo o meu exército, nós estamos junto com você. E ele falou assim, ok, então, arigatô. Não falou arigatô porque não era japonês. Mas então o rei Josafá, ele fala algo para Acabe. Ele fala, peraí, antes da gente só selar esse compromisso nosso, vamos consultar a Deus. Vamos perguntar para Deus o que ele acha dessa nossa aliança. E Acabe, a Bíblia fala que ele chamou 400 profetas. Só que eram profetas que adoravam Baal, profetas que adoravam outros deuses. E quando os 400 chegam, ele pergunta, e aí? O que Deus diz dessa nossa aliança? Nós vamos para a batalha, nós vamos vencer? E aqueles 400 profetas, então, começam a dizer, vai que é tua, rei. Vai que o Senhor é com o Senhor, o Deus é com o Senhor e ele vai te dar vitória. Nenhum inimigo vai permanecer diante do Senhor. E aqueles 400 profetas que estavam ali, a Bíblia fala que eles estavam tão empolgados com tudo aquilo que estava acontecendo e Deus usando a vida deles para profetizar, que na minha versão fala que eles estavam em êxtase. Êxtase? Fala. Estava, né, tudo empolgadão, todo mundo profetizando. E ali na frente estava sentado o rei Acabe e o rei Josafá, e eles olhando aqueles profetas profetizarem. E Acabe fala para eles, você está vendo? Deus vai nos dar a vitória. Vamos junto nessa batalha. Só que Josafá, vendo toda aquela profetada que estava acontecendo ali, ele discerne algo, ele fala, peraí, não tem um profeta aí que é um homem de Deus realmente. Um homem que serve ao meu Deus. Então ele fala, ok, rei Acabe, deixa eu só fazer uma pergunta. Não tem mais nenhum profeta que adora ao meu Deus, ao Deus de Israel de verdade? E aí Acabe fala, olha, tem, mas eu não gosto desse cara. Porque toda vez que ele vem profetizar na minha vida, ele fala algo contra mim. Eu não gosto dele, eu tenho ódio dele. E o rei Josafá fala, mas manda chamar, vamos escutar o que ele tem a dizer. Quando o profeta Micaías chega, um dos que foi buscar ele falou, olha, está vendo lá os 400? Está todo mundo profetizando a favor do rei. Então, é melhor você fazer a mesma coisa, né? E o profeta, então, ele fala, eu só vou dizer aquilo que Deus me mandar dizer. Ele chega, então, na frente do rei, o rei Acabe fala, lá, chegou o tal. Afinal de contas, essa aliança que nós vamos fazer é algo certo? Você está com a gente, Deus está com a gente, vai nos dar a vitória? E o profeta de Deus, ele fala, sim, pode ir que Deus vai te dar a vitória. O rei não confiava naquele profeta, ele falou, quantas vezes eu já falei para você, que não é para você mentir para mim. Você vai ter que jurar no nome de Deus que o que você está falando é a verdade. E aí o profeta falou, essa aqui é a verdade, então... A verdade é que eu vejo
todo esse exército morto. Se vocês forem para a batalha e enfrentarem, todos vocês vão morrer. Só que era um profeta falando contra 400. E um dos 400 ficou muito bravo. Chegou perto dele, deu um tapa na cara dele e falou: desde quando o Espírito de Deus saiu de mim, de nós, e foi para você? E ali então ele tem uma visão. E ele fala assim: olha, eu vi Deus sentado no trono. E Deus estava querendo destruir esse rei, porque esse rei é um pecador miserável. E Deus perguntando: como faremos para destruir essa nação? E de repente chegou alguém diante de Deus e falou assim: Senhor, eu tenho uma ideia. E Deus fala: qual é a sua ideia? Vamos enviar um espírito enganoso e vamos enganar o rei. Então, através daquilo ali, o rei ele descobriu que se ele fosse para a batalha, ele morreria. Só que eram 400 contra 1. E ele ouviu escutar os 400. Com medo de morrer, então, o que ele fala? Ia o rei Acabe, ia o rei Josafá, ele fala: vão matar o rei. Então, faz o seguinte, Josafá, você vai vestido de rei, e eu vou me disfarçar. Eu vou vestir uma roupa diferente. E a Bíblia fala que ele vestiu uma roupa de guerreiro normal. Só que a ordem que eles tinham recebido é: só matem o rei de Israel. E não matem ninguém mais. Quando olharam Josafá correndo no cavalo, a Bíblia fala que Josafá ele clamou a Deus: Senhor, tem misericórdia da minha vida. E era um homem que temia e que honrava a Deus. Então, quando os soldados chegaram perto de Josafá, olharam para ele e falou: não é o rei Acabe, não é o rei de Israel, o homem que nós estamos procurando. Então vamos embora. E deixaram ele. Só que no meio dessa batalha, a Bíblia fala que alguém disparou uma flecha, sem querer. E essa flecha, sem querer, acertou um soldado, atravessou a armadura dele. E quem era esse soldado? O rei Acabe. Deus guardando a vida de Josafá. Chega aqui então depois, no capítulo 20, esse rei que era guardado e protegido pelo Senhor. A palavra de Deus fala que os moabitas, os amonitas e um outro povo aqui, alguma coisa nitas. Os nomes difíceis que eles colocam, né? Meunitas. 3 povos se levantaram e eles estavam vindo conquistando o território. E quando eles começaram a chegar ali perto de Judá, então, os homens chegaram diante do rei e falaram: rei, está vindo 3 exércitos. E eles estão vindo conquistando tudo. E eles estão vindo agora para nos atacar. E por onde eles passaram, eles trouxeram destruição. A Bíblia fala que Josafá temeu. Ele teve medo daquilo que ia acontecer com ele e com o povo dele. O que ele fez, então? Chorou? Não. A Bíblia fala que ele buscou a Deus. Ele clamou a Deus. Ele declarou um jejum entre o povo. E ali na terra de Judá, ele reuniu todas as pessoas e juntos foram ao templo. Quando ele está ali, então, agora com todo mundo, com a nação dele, ele começa a clamar a Deus. Deus, eu creio no teu poder. Eu sei que o Senhor é aquele que libertou o povo do Egito. E eu sei que o Senhor está conosco. Por favor, tem misericórdia de nós. Traz libertação daqueles que nos oprimem. E ele derrama a alma angustiada dele diante de Deus. E ali, enquanto ele está orando, a palavra de Deus fala que Deus ele toma um profeta no meio do povo dele. Um profeta de Deus. E Deus fala através do profeta: pode ir, rei Josafá, que eu vou te dar a vitória. Só que antes de você batalhar e entrar na guerra, eu vou vencer esses exércitos inimigos por você. Então ele pega, encoraja o povo, e ele fala: gente, não temam, vamos obedecer a Deus. Deus ele vai nos dar a vitória. Deus ele falou que ele vai lutar a nossa batalha. Então o povo eles ficam
empolgados, eles tomam coragem, eles saem para a batalha. Enquanto eles estão indo para a batalha, o rei pega e faz uma reunião com o povo, com alguns líderes. E então ali ele levanta cantores, músicos, pessoas que entoavam instrumento. E ele coloca esses músicos na frente do exército. E ali eles vão marchando então. E a palavra de Deus fala que quando as músicas, o som da música, começou a tocar, o exército inimigo, que era uma multidão, que era alguém que vinha vencendo todas as batalhas, de repente houve uma confusão entre eles. E 2 exércitos atacou um. De repente começou a haver uma briga entre os 3. Depois de eles destruírem um dos exércitos, um começou a pelear contra o outro. E a Bíblia fala que eles se destruíram. Quando o rei Josafá, ele sobe o monte para ver como está a batalha, ele vê que o serviço está terminado. Ele vê que aquele no qual ele confiou e ele clamou e ele adorou, no meio da tempestade, das lutas, concedeu a vitória. E a gente vai continuar trabalhando em cima disso. O que eu estava entendendo, conversando com Deus hoje de manhã, estava falando com o pessoal do louvor, houve umas mudanças na palavra aí, e Josafá, quando ele recebe a notícia de que ele vai ser atacado, a Bíblia fala que ele temeu, que ele teve medo. Existem situações na nossa vida, gente, que a gente teme. Situações que, pela nossa própria força, a gente não consegue fazer muita coisa. Se sente incapaz, se sente limitado. A gente até quer, a gente até deseja mudar a situação se eu pudesse fazer alguma coisa. E aquilo, situações que muitas vezes se levantam contra a nossa vida, a gente quer fazer, mas não tem como. Mas aqui dentro, acaba roubando a nossa paz. Você está ali trabalhando, está no serviço e a sua cabeça está presa naquilo. Você está ali num parque tentando se distrair e o seu coração está preso naquilo. Você não consegue encontrar alegria. Você não consegue se satisfazer, até mesmo às vezes, na presença de Deus. Você não sabe como se libertar daquilo. É assim que se encontrava Josafá. E a palavra de Deus diz, então, que esse homem, mesmo no meio da angústia, no meio das lutas dele, ele começa a adorar a Deus. Adorar a Deus. O louvor, como a gente cantou aqui agora há pouco, ele tem o poder de transformar a nossa vida. Quando a gente começa a adorar a Deus, colocar nele a nossa confiança, colocar nele a nossa esperança, é onde talvez você entra aqui cansado. Nossa, hoje eu acho que eu nem vou no culto, dormi tarde e tal, você fica naquela coisa. E aí quando você coloca os seus pés aqui, começa a ser entoado o louvor, o Endo começa a cantar, a Rebeca começa a cantar e a música começa a fluir. É como se você saísse de toda aquela situação na qual você está vivendo. Como se aquele cansaço, de repente, ele fosse transformado em entusiasmo, em alegria, em força. Gera esperança. Esse é o poder que o louvor tem nas nossas vidas. É Deus usando a música e os instrumentos para operar milagre, para operar libertação. Gente, existe, às vezes, situações que vêm sobre a nossa vida que, na verdade, a gente não consegue nem orar. Você sabe que você precisa buscar a Deus. Você sabe que você precisa clamar a Deus por uma resposta. E aí, normalmente, a primeira coisa que eu faço é pegar a Bíblia. Abrir, Deus, por favor, fala comigo. E ali você começa a ler, mas parece que o que você está lendo não consegue entender. Parece que você está lendo, mas eu acho que não é isso aqui. Você fica angustiado. Então você começa a orar. E parece que faltam as palavras, parece que você se sente limitado. E quantas vezes, nesse momento, você coloca ali
uma música, um louvor. E às vezes sem falar palavra nenhuma. Só feche os seus olhos e deixe o Espírito Santo ministrar. É onde vem resposta. É onde vem um renovo. É onde vem direção. É onde de repente parece que aquilo que estava te aprisionando, ele rebenta. É onde as cadeias se abrem. É onde as amarras elas se desfazem. Através do louvor e da adoração a Deus. A palavra de Deus em Salmos, no capítulo 22, fala que Deus, ele está entronizado nos louvores. Quando você começa a adorar e a bendizer a Ele, você começa a caminhar sobre os problemas. Gente, problema todo mundo tem. Talvez uns um pouco maior, um pouco menor. Às vezes o problema menor, a pessoa ela sofre mais do que aqueles que estão passando por sérios problemas. Porque a verdade é a importância que você dá para aquilo. Quando você pega o seu problema, coloca aqui no andar de baixo, você eleva os seus olhos e começa a clamar e adorar a Deus. Deus, ele vê que você está largando a sua visão limitada e está confiando nele. Ele fala, porque você confiou em mim, eu vou te dar a vitória. O louvor, ele tem o poder de curar. Curar as nossas emoções, curar o nosso físico, trazer libertação na nossa vida. Um tempo atrás eu fui chamado para ir numa universidade para falar alguma coisa para os universitários. E eu lembro que eu estava bem angustiado. Uau, eu vou lá, o que eu vou falar? Não sei o que eu vou falar. E eu lembro que de manhã eu acordei e falei, vou orar, vou clamar a Deus aí, porque não sei muito como é que vai ser a coisa. Quando eu comecei, eu coloquei uma música para orar. E a música era aquela música Oceanos. Eu não conseguia orar. E olha que eu não é que eu não conseguia orar, ou que eu estava tão angustiado que não saía palavras. Não, a hora que começou a tocar a música, eu já comecei a chorar. E a música, ela fala que... Eu não sei por que eu faço isso. Toda vez que eu tento falar sobre a música, me foge a letra. Eu tenho que copiar a letra da música. Mas ele fala que vai andar sobre as águas, por mais que as ondas venham, você vai passar por cima, alguma coisa assim. Mas nisso, caminhar sobre as águas. E a hora que acabou essa música, eu voltei ela de novo e fiquei escutando, chorando. Acabou a música, eu voltei ela de novo, escutei. Eu escutei essa música, eu acho que umas 6, 7 vezes. Até a 4ª vez eu estava chorando. Aí depois daí eu falei, agora eu vou começar a orar. E eu falei, Deus, me leva a caminhar sobre as águas. Me leva a viver o sobrenatural, que eu não tenha medo de estar ali naquele lugar. E para mim, até então, o que tinha sido passado é que eu ia falar no meu idioma, que é um evento que fala assim, fale no seu idioma, para ver a forma como você se expressa. E é dado nota, tudo. Só que eu fui chamado como convidado para falar algo meio sobre isso para os universitários. Aí eu falei, mas como que eu vou falar em português e esse povo vai entender o que eu vou falar? Porque eu queria falar de Deus, eu queria falar de Jesus. Aí eu escrevi um texto, passei para a Haruna, falei, Haruna, traduz esse papel para mim. Eu vou chegar lá, vou distribuir o papel para todo mundo, porque eu quero que eles entendam o que eu vou falar. Aí, fui. Quando eu cheguei lá com o envelope cheio de papel, aí eu falei para a mulher, olha, eu trouxe um papel aqui, né, para todo mundo entender o que eu vou falar, né. Ela pegou e falou assim, não, mas não vai precisar de papel. Eu falei, por que não? Você vai falar em japonês. Eu falei, eu vou falar em japonês? Ela falou, eu falei, mas eu não li esse papel em japonês. Eu nem sei. E agora, o que eu vou fazer? E naquela hora, eu fiquei angustiado. Eu já estava, né? Eu fiquei desesperado. E quando bateu aquele desespero, eu já comecei a voltar lá para trás, porque a minha esposa estava lá atrás, voltar meio... E agora, o que eu faço? E agora, o que eu faço? E agora, o que eu faço?
enquanto eu estava subindo a escada, Deus pegou e falou para mim, você vai andar sobre as águas. Não precisa ter medo, porque você não vai afundar, porque eu sou com você. Aí, quando eu cheguei na Tati, eu falei, Tati, Deus falou não, a mulher falou que... Só de lembrar já dá fortes emoções, né? Tati, a mulher falou que é para mim falar em japonês. Ela falou, nossa, sério, glória a Deus. Eu falei, glória a Deus porque não é você. Né? Glória a Deus porque não é você. E aí eu peguei e falei, mas Deus já tinha me direcionado, falado algo a respeito disso comigo. De manhã, enquanto eu estava adorando, enquanto eu fui buscar Ele, Deus ministrou no meu coração através dessa música. E eu confiei, eu declarei que eu vou confiar nele, eu vou andar sobre as águas. Aí chegou o momento de eu estar falando, eu acho que foi me dado 20 minutos, eu acho, para estar falando. E eu comecei a falar, eu sei falar japonês, eu não sou, mas eu sei falar, eu me viro. E aí eu comecei a falar a respeito de você viver com um propósito. Para os universitários, não escolherem uma profissão que simplesmente vai dar dinheiro, mas escolha uma profissão que vai transformar vidas, que vai tocar em vidas, né? E aquilo ali, conforme eu ia falando, mostrei foto da minha família, tudo, tinha pessoal da Secretaria da Educação, tinha pessoal não sei o que aí, de Miequém, tinha pessoas de cargos importantes da região. E eu olhava para as pessoas estavam prestando muita atenção naquilo que eu estava falando. E eu vi que, mesmo às vezes no Nihongo limitado, não sabendo que palavra usar, substituindo uma palavra por outra, eu vi que aquilo que estava sendo falado estava entrando no coração. E no final, depois, várias pessoas vieram conversar e ele falou, olha, o que você falou foi algo muito importante, a respeito de não trabalhar simplesmente por dinheiro. Eu comecei a questionar a minha própria vida, veio bastante pessoas conversar comigo. E aí, quando eu desci, cheguei lá em cima, a Tati falou, e aí, como é que você está? Eu falei, agora eu estou bem. Mas foi algo tão sugoi que depois desse texto que eu tinha falado tudo, foi mandado para uma... A mulher, ela corrigiu os erros, não de português, mas os erros de japonês, colocou mais de uma forma formal. Ela falou assim, é um texto que a gente vai deixar exposto lá na universidade, para que gere meditação para os jovens, para os universitários. Pegou esse texto, o meu em português, mandou para uma professora, para que ela pudesse, aí sim, arrumar os erros de português, os parágrafos e tal. Não sei muito português, então não vou falar muita coisa, tá? E a mulher, ela, professora de português, tudo, trabalhava em editora no Brasil, ela corrigiu todo o texto, ela me mandou o texto corrigido em japonês, o texto corrigido em português, e ela falou, eu tinha compartilhado com ela um sonho que eu tinha de escrever um livro, e ela pegou e falou, o dia que você escrever o livro, manda pra gente, que a gente vai fazer de tudo para traduzir esse livro para o japonês. Mas o que eu quero estar falando com tudo isso? Que tudo isso começou de manhã. Em você separar o seu tempo, você colocar o seu coração diante de Deus e falar, Deus, eu estou aqui para te adorar. Eu tenho medo. Tem situações na minha vida que eu não consigo vencer. Eu não estou encontrando resposta, eu não estou encontrando direção. Por favor, Senhor, eu confio em Ti. E ali, quando você levanta as suas mãos, você fecha os seus olhos, você começa a adorar a Deus, é como se Deus ele chegasse, ele entrasse naquele lugar. E ele começa a ministrar o seu coração, ele começa a trazer cura, libertação. Eu, ultimamente, estou indo trabalhar, escutando louvor com fone. Eu nem sei se pode isso. Porque, na verdade, você não escuta ambulância, nada, né? Então, eu não tenho certeza se pode, tá? Mas eu vou. Porque eu vi que quando eu coloco um fone no ouvido e eu vou dirigindo, de vez em quando eu fecho o olho, eu sei que também não pode. Mas a presença de Deus, ela vem de uma forma tão forte que eu vou dirigindo assim, vou chorando e olhando no retrovisor para ver se o olho não está muito vermelho, né? Porque
Às vezes eu penso, eu vou ter que parar no Combine ali daqui a pouco para comprar um pão e um café, e se eu entrar com essa cara, vão achar que alguma coisa aconteceu. E ali eu vou lá, eu compro o pão, compro o café, eu entro no carro e já estou olhando no retrovisor de novo, o olho ficando vermelho até chegar na fábrica. Mas a presença de Deus fortalecendo, recebendo força para trabalhar naquela linha que só um milagre de Deus. Esse é o poder de Deus, que flui através do louvor. Quando a gente entra aqui, está sendo tocado em instrumentos, sabe, não fica conversando com outras pessoas, não fica ali falando, nossa, você viu o Neymar foi vendido para o Paris Saint-Germain e tal. Deixa para conversar isso depois. Sabe, entra aqui e fala, Senhor, eu quero abandonar tudo agora. Quero deixar todos os meus problemas, toda a minha preocupação, todo o meu medo financeiro. Senhor, eu quero abandonar tudo. E eu quero me conectar com o Senhor hoje nessa noite. Por favor, fala comigo, muda a minha situação. Aí a hora que começa o louvor, você já vai começar a sentir a cura, sentir a libertação acontecendo na sua vida, a resposta vem, a direção vem, você vê a situação sendo transformada. Ultimamente não acontece muito isso. Faz tempo que não acontece isso. Mas tinha vezes que eu e a Tati vinha brigado. Demora para trocar de roupa. Como diz ela hoje, né? Nossa, esses homens demoram mais que eu para trocar de roupa. Ela é muito rápida. Porque tem que trocar os fios, tudo, aquela correria toda. Troca de roupa muito rápido. Mas houve um tempo que a gente tinha um pouco menos filho, ela demorava mais para trocar de roupa. Não só trocar de roupa, mas a gente vinha brigado. Não é brigado. Não é que gritavam um com o outro. Mas aquela coisa de... Nossa, que raiva. Você já vem naquela coisa, né? Tipo, não fala muito comigo não, senão a gente vai brigar, né? Naquele clima. E aí chegava aqui, estava ali na cadeira, tudo. E a hora que começa o louvor, a hora que você começa a adorar a Deus, aí de repente você sente algo dentro de você, falando, pede perdão. Arruma essa situação. Você vai ficar bravo só por causa disso? Aí vira e mexe, pegava um na mão do outro, assim. Aí olhava. Você me desculpa? Me desculpa. Que é algo que talvez, se a gente não tivesse buscado, é um momento onde quando você entra na adoração, quando você começa a louvar a Deus, Deus ele tem liberdade para começar a ministrar o seu coração. E ali ele vai começar a falar, muitas vezes, coisas que até então você não tinha nem percebido. É onde a gente dá a oportunidade de descer, deixar a terra para trás e entrar aos céus. E quando a gente entra nos céus, é onde Deus ele tem liberdade para operar milagre, libertação, cura, restauração nas nossas vidas. Esse rei, o rei Josafá, ele entendia isso. Era um homem que, aonde ele estava, onde ele ia, tudo que ele tinha que resolver, ele levantava o louvor e a adoração. Ele colocava músicos, colocava pessoas para ali, para cantar, para adorar a Deus. E Deus dava a batalha, a vitória para eles, mesmo sem ele ter batalhado. Porque ele elevava os olhos ao monte e recebia de Deus o socorro. Vamos ver o que aconteceu depois. Não sei se vocês fecharam. 2 Crônicas, capítulo 20. A gente leu do 21 até o 24. Quero estar lendo a partir do 25. 2 Crônicas, 20, a partir do 25. A palavra de Deus diz assim, aí Josafá e os seus soldados avançaram e começaram a pegar tudo que havia no acampamento inimigo. Encontraram muitos animais de carga, armas, roupas e objetos de valor. Levaram 3 dias pegando as coisas. É coisa, hein? É coisa de valor, é objeto bom, é animais bom. 3 dias eles juntando umas coisas. Mas havia tanto que não puderam levar tudo. No 4º dia, todos se reuniram no vale de Beraca e louvaram o Senhor. É por isso que naquele lugar se chama Vale de Beraca até hoje.
Depois os soldados de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente, voltaram alegres para Jerusalém. Estavam contentes porque o Senhor Deus lhes tinha dado a vitória na luta contra os seus inimigos. E quando chegaram a Jerusalém, foram até o templo, ao som de música de harpas, lira e trombeta. Ele toca música durante a batalha. Ele toca música após a batalha. Era um homem que estava ali para adorar a Deus, seja no momento da angústia, seja no momento da alegria, seja no momento da falta ou da abastância. Em todo momento, ele queria adorar a Deus. Então o povo volta ali agora, então, carregando tudo aquilo que, não vou nem dizer que eles tinham conquistado, porque quem conquistou foi o Senhor. Aqui eu entendo que talvez em meio à sua dificuldade, sua questão financeira, vamos falar. Gente, é difícil você louvar com o coração assim, quando você vê o negócio apertando. A verdade. Só que quando você conhece Deus, quando você olha, a oração que Josafá ele faz, quando ele chega angustiado diante de Deus, a oração que ele começa, ele fala assim: o Senhor é o mesmo Deus que libertou o povo do Egito. Ele não estava no Egito. Ele não fez parte do povo que andou no deserto. Mas em meio à opressão que ele estava passando, o que ele faz é olhar para aquilo que Deus fez. E ele fala: Senhor, eu confio que assim como o Senhor fez lá, o Senhor vai fazer aqui. E olhando então para a fidelidade de Deus, ele resolve adorar. Em meio às nossas dificuldades, seja financeira, seja problema no qual nós estamos passando, quando a gente olha para a palavra de Deus, ou para... Quantos aqui já tem uma experiência assim, com Deus financeira? Alguém que... Quantos? Levanta sua mão. Bastante gente. A gente é muito rápido no esquecer aquilo que Deus faz. Muito rápido. Jesus ele multiplicou 5 pães e 2 peixes para uma multidão. Saciou a fome de todo mundo, sobrou 12 cestos. Passa alguns dias depois, existe uma situação igual. Uma situação igual. Uma multidão sem comida. E ele fala para os discípulos: dê a eles vocês. Eles falam: mas aonde a gente vai arrumar pão? Jesus pega e fala: vocês não lembram do que foi feito? Vou mostrar para vocês de novo, então. E ele multiplica 7 pães e alguns peixinhos, novamente para uma multidão. Aí um dia eles estão lá e eles entram no barco e falam: estamos na roça, não tem pão. Quem aqui já fez isso? A gente faz isso. Quando a gente coloca os nossos olhos naquilo que Deus fez, na fidelidade de Deus, no cuidado de Deus, na palavra de Deus, é onde a gente arruma fé e esperança num Deus que é fiel. E a gente pode louvar e adorar a Ele. E na medida em que a gente começa a louvar e adorar a Ele, é onde a gente começa a ver as situações serem transformadas. A palavra de Deus fala que Jesus ele pegou os 5 pães e os 2 peixes e disse: sentem-se. Presta atenção no que eu vou fazer. E ele pega aquele pouco e ele dá graças a Deus. Pai, graças eu te dou. Ele levanta um louvor, uma adoração a Deus. E nada faltou. Josafá, a Bíblia nem fala, na verdade a Bíblia fala que Josafá era um homem rico. Pelo temor que ele tinha a Deus, ele viveu em paz com aqueles que estavam ao seu redor. Paz tamanha tal que os filisteus, que sempre foram inimigos do povo de Israel, davam um presente para ele. O inimigo de Israel, lembra do gigante Davi, entre gigante e Davi? Gigante Golias, a história de Davi? Os filisteus, a briga entre Israel e os filisteus era o tempo todo. E esses filisteus, eles davam presentes a Josafá. Outras, não lembro se era a Síria, algum outro povo, os egípcios,
Alguma coisa assim. Mas um outro povo também que não se dava com Israel. Também ia lá e deu animais, 7.000 e não sei quantos animais. Josafá era um homem rico. Depois dessa batalha aqui, então, gente, pensou? Tem um monte de coisa jogada, morreu todo mundo. O rei fala, pode pegar. Pega tanto, tanto, que eles deixaram lá. Passaram 3 dias pegando. Olha o que a adoração e uma confiança em Deus é capaz de fazer na nossa vida. A gente deixar os nossos problemas, as nossas circunstâncias de lado e colocar a nossa confiança, o nosso coração em Deus. O momento do louvor não é um momento simplesmente de tocar música. Não é simplesmente o momento da gente cantar a letra que está passando ali. O verdadeiro louvor é aquilo que flui do seu coração. Pode ser que durante o louvor todo você nem cante nenhuma letra que está ali, mas com suas próprias palavras você começa a adorar a Deus. A bendizer a Ele. A dizer talvez aquilo que aconteceu na sua semana. Está cantando ali. E ali você começa a falar, Deus, obrigado. Obrigado por aquilo que o Senhor fez na minha fábrica. Eu te adoro, Senhor, porque, uau, eu não conseguia fazer aquilo, mas eu quero cantar e agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor fez. Eu quero te adorar pela tua fidelidade. Você está cantando, você está adorando a Deus com suas próprias palavras. E isso, diante de Deus, pode ter certeza que é algo muito poderoso. O nosso louvor a Deus. O louvor ao Senhor, ele tem um poder de transformar a nossa história. Ele tem o poder de libertar. Eu não vou entrar mais profundamente, mas a Bíblia fala sobre Paulo e Silas. Paulo e Silas, preso porque fizeram a libertação de uma menina. Expulsaram o demônio da menina. Aí o povo fica bravo, porque a menina agora não é mais endemoniada, eles gostavam da menina com demônio. E Paulo agora sarou a menina, eles não queriam que a menina sarasse e manda prender. Não só prender, bateram. Bateram. E aí a Bíblia fala que à meia-noite, gente, meia-noite na época de Paulo e Silas era bem de noite. Nos dias de hoje, meia-noite, talvez quase todo mundo aqui está acordado. Né? Uns estão assistindo televisão, outros estão conversando, outros estão tentando fazer filho dormir, e por aí vai. Na época de Paulo e Silas, pode ter certeza que não. Estava escuro. E não só estava escuro, eles estavam presos. Tinha menos coisa para fazer ainda. Então era mais ou menos de vão dormir logo, amanhã, quando o sol raiar, a gente acorda com o galo cantando. E está ali, Paulo e Silas. E aí, cara? Tá doendo? Tá doendo. O senhor machucou mais que o meu? Não sei, mas aqui tá... E aí os caras pegam e falam assim, cara, quer saber? Vamos cantar. Vamos adorar a Deus. E aí Silas fala, vamos? Puxa aí, dá um ré menor. E eles começam a cantar. À meia-noite. Começam a cantar dentro da cadeia. Eu, graças a Deus, nunca fui preso. Aqui no Japão talvez é um pouco mais civilizado. Mas já pensou se começar a cantar numa cadeia dentro do Brasil? Eu só imagino que vai apanhar. Se não morrer. E esses dois, eles começam a cantar e adorar a Deus à meia-noite. Sabe o que os outros presos fizeram? Eles estavam ouvindo. Ninguém falou para eles, cala a boca. Fica quieto aí, a gente está tentando dormir. Ninguém. O louvor, ele tem o poder de curar, de libertar até mesmo aqueles que estão ao nosso redor. Paulo e Silas começaram a cantar e a entoar louvores a Deus, e todos os presos escutavam aquilo que eles estavam cantando. E de repente, então, a palavra de Deus fala que veio um terremoto e chacoalhou. E chacoalhou de uma forma tal que as portas das cadeias, elas se abriram. Os caras tinham a oportunidade de sair dali. Só que eles não saíram. Eles optaram por ficar ali.
Mas olha o poder que o louvor e a adoração têm. De mudar não só a nossa vida, mas transformar a vida de outros. Eu estava vendo um testemunho de um jovem, está levantando uma geração bonita nos dias de hoje. Trazendo um nível de intimidade, de relacionamento com Deus, deixando de lado a religiosidade ou algo bonito de se ver. E tem um jovem chamado Alessandro, não sou eu, para aqueles que não sabem o nome, não é Alex, é Alessandro, mas não sou eu. Alessandro Vilas Boas. Eu estava assistindo uma entrevista dele, ele falando que ele com um outro amigo dele resolveram pregar o evangelho. Vamos lá, vamos pregar o evangelho. Vamos falar de Jesus para as pessoas. Vamos orar pelos enfermos. Eles oravam ali, Senhor, usa a nossa vida. Usa a gente com poder, com graça, para curar os enfermos. E eles iam para as ruas. E quando eles iam para as ruas, eles falavam de Jesus para as pessoas. Eles oravam pelo enfermo. Ele fala que ele não podia ver um enfermo. Que ele já, vamos lá, orava. E pelo testemunho dele, ele fala que nada aconteceu durante um bom tempo. Ninguém foi curado. As pessoas não se convertiam e se apaixonavam por Jesus. E aí chegou um dia que ele, o amigo dele, ele falou, cara, eu acho que está errado a forma como a gente está fazendo. Não é assim, vamos fazer de uma forma diferente. Então eles entraram no quarto e começaram a orar. Orar. E no meio da oração, começaram a adorar a Deus, tocar o violão. E eles viam quando eles começavam a adorar a Deus, quando eles começavam ali fluir, deixar Deus fluir através da vida deles, Deus inundava o quarto onde eles estavam de uma forma tão poderosa que eles não queriam mais sair dali. E ali foi, um dia após o outro, eles buscando, clamando a Deus, recebendo muito de Deus. Chegou um dia que ele pegou e falou assim, cara, vamos fazer o que nós estamos fazendo aqui, dentro do quarto, vamos fazer lá fora. Porque esse mesmo Deus que ele age aqui dentro do quarto, ele vai fazer a mesma coisa na rua. E eles foram. Num parque de skatista, foram lá nos lugares. E ele conta no testemunho dele que eles sentaram e começaram a adorar a Deus com o violão. Começaram a tocar e adorar a Deus. E de repente aquele mesmo poder, aquela mesma presença, aquele mesmo Deus que inundava aquele quarto começou a inundar o parque. E ali as pessoas que estavam passando, só de passagem, começaram a parar e olhar eles tocando. E conforme eles iam tocando e cantando a Deus com os olhos fechados, de repente ele abre o olho e ele vê pessoas chorando na frente dele. Deus tocando o coração das pessoas. E ali então vidas foram sendo transformadas. Hoje ele tem um ministério. Hoje ele sai em grande grupo de pessoas, mas para isso, para adorar a Deus em lugar público. Para levantar altares de adoração pela cidade. Ele fala, talvez o skatista, ele está tão preocupado ali em andar de skate que ele não quer conversar, ele não quer que você venha atrapalhar. Mas ele falou, no parque, principalmente em São Paulo, onde eles estão, ele falou, tem shows de blues, sei lá como é que chama o negócio. Tem outras religiões tocando atabaque, os negócios todos, tem apresentação de capoeira. E eles estão ali. E ele falou, às vezes as pessoas que estão da nossa direita, da nossa esquerda, tocam melhor. Você vê que eles têm muito mais habilidade. Mas através do louvor e da adoração é onde Deus ele pode fluir. E as pessoas recebem transformação. Alguém que entendeu o poder do louvor e da adoração. Não é só uma música, gente. Não é só algo para ser cantado. Deus ele espera uma adoração verdadeira que vem do nosso coração. Não são palavras escritas ali que eu preciso ler porque eu não sei a letra. Lê a letra então e canta baseado na letra, mas canta com o seu coração. Canta como verdade. Se aquilo ali não é tão verdade para você, então fala, Deus, isso não é verdade para mim, mas faz essa verdade entrar no meu coração. Eu quero te adorar e eu quero ser um ponto de crer naquilo que está escrito ali e cantar realmente com o meu coração. A Bíblia fala sobre outro adorador, o próprio Davi.
Por causa do pecado que o rei Saul havia cometido, o Espírito de Deus deixou o rei. E a Bíblia fala que entrou um espírito atormentador. E o rei, ele ficou endemoniado, ele ficava atormentado. E quem falou isso para ele foi os servos dele. Já pensou se falar? Como servo do rei, se falar, o rei, desculpa aí, mas está meio endemoniado. Eles falaram, né? O senhor tem um espírito atormentando aí, o senhor não está muito bem, não. Deixa nós procurar alguém que toca um instrumento aí, né? E o rei falou, olha, verdade. Vai lá e manda chamar alguém. E eles falam, olha, tem um rapazinho aí, alguém que cuida de ovelhas. Ele é pastorzinho, mas ele toca tão bem. E Deus é com ele. Então o rei manda chamar Davi, que cuida de ovelhas. E então aquele rapazinho que cuidava de ovelhas, ele não era músico, ele não era de uma banda famosa, ele não era alguém que dava curso de violão, ou curso de lira, ou curso de harpa, ele era o pastorzinho de ovelhas, que adorava a Deus com o coração. E aí ele manda trazer Davi. Jessé vai lá e manda o filho dele, cheio de presente para o rei. Quando Davi ele chega lá, ele começa a trabalhar com o rei. E a palavra de Deus fala que quando o rei endemoniava, Davi, através do louvor e da adoração, trazia libertação na vida de Saul. Para a gente finalizar, tem um outro cara que eu gosto bastante, que é Eliseu. A palavra de Deus fala que Eliseu ele foi um substituto de um outro profeta chamado Elias. Não vou entrar muito na história de Eliseu aqui, porque a conversão dele também é algo sobrenatural. Mas alguém que realmente amava e adorava a Deus. Aí chega numa situação em que o rei Josafá, ele tinha feito uma aliança com outro rei agora, com o filho de Acabe, se eu não me engano. E aí eles falam, olha, nós estamos numa batalha aí, Josafá ele fala, não tem nenhum profeta não, de Deus aí para nos dar direção. Ele fala assim, olha, tem o profeta Eliseu. Ele é um homem de Deus e tudo aquilo que ele fala acontece. Então manda chamar Eliseu. Chega diante de Eliseu. Esqueci o nome do tiozinho agora. Jeorão. Jeorão mandou alguém chamar Eliseu. E o enviado, então, chega lá diante de Eliseu e ele fala assim, olha, o rei Jeorão está mandando você ir lá porque ele quer conversar com o Senhor. Ele falou assim, ó, manda ele... Não mandou ele, manda ele... Eu não ia rir, pastor. Eu não ia rir. Manda ele conversar com os profetas do Deus do pai dele. O pai dele não tinha lá os profetas do rei Baal, os profetas da rei Acera lá. Manda ele conversar com os profetas do rei e do pai dele. E aí o enviado ele fica meio assim, mas aí Eliseu fala, ele fala, olha, porque eu conheço o Jeorão, o Josafá, porque Josafá é um homem de Deus, e eu sei que aquilo que ele fez é algo realmente verdadeiro. Fala para ele que eu vou lá conversar com ele. E aí então, abre aí comigo, 2 Reis, capítulo 3. A gente já vai estar encerrando. Segunda Reis, capítulo 3. Versículo 14. Guerra entre Israel e Moab. 14. 2 Reis 3:14. Eliseu disse, juro pelo Deus vivo, Senhor Todo-Poderoso, a quem sirvo,
que se eu não respeitasse o seu aliado, o rei Josafá de Judá, eu não daria nenhuma atenção ao Senhor. Versículo 15, olha o que ele fala. Agora me tragam um músico. E enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor Deus veio sobre Eliseu. Profeta de Deus. Começa a estudar um pouquinho sobre a vida de Eliseu para ver um homem que conhecia Deus, que operou milagres o dobro daquilo que Elias fez. Alguém poderoso no Senhor. E ele fala assim, olha, por causa do seu rei eu não iria, mas por causa de Josafá eu vou. Agora mande que tragam um músico. E ali então, quando música começa a tocar, a palavra de Deus fala que o poder do Senhor veio sobre ele. Eu não sei qual a situação que você tem passado. Eu não sei qual as lutas que você tem enfrentado, que pode até ser impossíveis para você. Mas existe um Deus do impossível. Existe um Deus que traz libertação, que traz cura, que traz salvação, que quebra o coração de pedra e concede um coração de carne. Um Deus que move céus e terra por amor a nós. E uma das ferramentas que Ele nos concedeu para que a gente possa receber aquilo que Ele tem preparado para nós é através do louvor. Através da nossa adoração. Quando a gente deixa os nossos problemas de lado e levanta os nossos olhos e começa a adorar a Deus por aquilo que Ele é, demonstrando a nossa confiança nele. Senhor, a minha esperança está em Ti. Quem fazia isso era o salmista, Davi. Davi, em meio às perseguições, Davi é um homem que depois que ele virou rei, o tempo todo ele estava em batalha. O tempo todo ele estava em guerra. Os inimigos levantando contra ele, ele se levantando contra os inimigos. Perseguição, morte, batalha o tempo todo. E os salmos que ele escreve é, Senhor, a minha alma está angustiada. Senhor, eu não tenho mais forças. E ele fala assim, mas mesmo assim eu te adorarei. Porque eu sei que o Senhor vai me dar a vitória. E eu cantarei louvores a Ti. Porque eu sei o Deus em quem eu confio. Você começa a ler eu sinceramente falando, eu não sou muito de ler salmos. Eu leio, mas a angústia que Davi passava, eu recebo tanto essa... Nossa, Davi, o negócio está difícil aí, né? E de repente ele fala, mas mesmo assim, mesmo nessas lutas, mesmo nessas dificuldades, mesmo nessa perseguição, eu bendirei ao Senhor, porque Ele me dará a vitória. Ele escolhe, ele decide adorar a Deus. Ele escolhe, ele decide tirar os olhos da circunstância, elevar os olhos a Deus e falar assim, eu sei que minha resposta está em Ti, Senhor. Talvez muita coisa não muda na sua vida, porque você ainda não aprendeu a adorar a Deus. Porque você ainda não aprendeu a louvar a Deus com o seu coração. A buscar Ele, clamando, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso da mudança, eu estou com medo sim. As coisas parecem que não mudam, parece que está difícil, mas Senhor, eu quero Te adorar por aquilo que Tu és. Eu quero declarar que o Senhor vai mudar a minha situação, porque a mão do Senhor está estendida para me curar. Eu estou enfermo, eu me encontro enfermo, mas essa não é a minha situação, porque a palavra de Deus diz que o nosso Senhor Jesus Cristo levou as enfermidades sobre o madeiro, para que eu possa ser curado. Senhor, eu Te adoro por causa da minha cura. Eu quero Te louvar, Senhor Deus, porque eu sou liberto, porque eu sou sarado. Último testemunho. Existe um pastor de louvor. E ele é extravagante na adoração. Ele é líder de um grande ministério de louvor. E a mulher dele, ela também é do louvor, mas ela é mais quieta. Ela é mais... adora a Deus, como ele diz. Eu adoro com os meus gestos, ela adora com as palavras dela. E um dia eles estavam numa conferência, buscando uma direção de Deus e tal. E a mulher, ela era estéril. Eles queriam muito ter filho, e eles não tentaram, oraram, jejuaram por aquilo durante muito tempo. E a mulher, ela não conseguia engravidar.
Então eles estavam ali numa conferência de um pastor que tinha vindo de outro lugar. E durante o louvor e a adoração, ele estava lá, pulando, adorando a Deus e tal. E ela ali, adorando a Deus do jeito dela. De repente começou a incomodar ela, o jeito que ele estava adorando. E ela pegou e falou assim, peraí, por que você faz isso? Ela falou, só encontro 2 versículos na Bíblia que fala de fazer isso que você está fazendo, adorar a Deus desse jeito. Por que você faz isso? E ele falou assim, olha, eu sinto liberdade de adorar a Deus do jeito mais extravagante que eu puder, porque eu sei que eu sou livre. Eu sei que eu sou livre para adorar a Deus. E na medida em que você for liberta também dos seus conceitos ou do seu achismo, você vai ver Deus mudar o seu nível de adoração, ele falou para ela. E ali continuou o louvor. Começou uma próxima música. Enquanto ele está ali adorando a Deus, aleluia, glória a Deus, de repente ele olha para o lado. A mulher, ela estava lá, chacoalhando as mãos, adorando a Deus, pulando na presença de Deus. E aí ele olhou para ela e falou, nunca vi essa mulher assim. E olha que ela era do louvor. Ele falou, nunca vi essa mulher assim. E ele chegou para ela e falou assim, o que aconteceu? Ela falou assim, eu senti que a partir do momento em que eu mudasse a forma como eu adoro a Deus, Deus ele ia tocar na minha vida. E ela fala assim, enquanto eu estou com as minhas mãos levantadas, eu estou sentindo um sangue quente correr e trazer cura da esterilidade na minha vida. E ali eles começaram a chorar e se abraçar. 2 semanas depois ela ficou grávida. E no livro ele conta, eles tiveram mais filhos depois disso. A partir do momento em que aquela mulher resolveu ser livre na adoração a Deus. Deus ele não é limitado. Não há nada impossível àquele que crê. Coloque a sua confiança nele. Fica de pé. Coloque a sua confiança em Deus. Eu não sei qual é o problema que você tem passado, mas eu sei que Deus ele é maior do que todo e qualquer problema na nossa vida. E na medida em que nós adoramos Ele, na medida em que nós começamos a louvar a Ele, confiar nele, a abandonar os nossos problemas para trás, a gente começa a ver Deus agindo na nossa vida. Você é livre. Você é livre para adorar a Deus. O véu, ele já foi rasgado. Aquilo que nos impedia de adentrar na presença de Deus foi rasgado através do sacrifício de Jesus. Aleluia. Para que hoje nós pudéssemos adentrar com ousadia na presença do Pai. E ali na presença dEle, adorar Ele com o nosso coração. Adorar Ele com as nossas palavras. Adorar Ele com os nossos gestos, porque nós somos dEle. Tudo que temos é dEle. Tudo que Ele tem, Ele fala que Ele vai conceder a nós. Querido, feche os seus olhos nesse momento. Não tem nada para ver senão a face do Senhor. E aqueles que contemplaram a face de Deus caminharam no sobrenatural. Começa a adorar a Deus. Começa a adorar a Deus. Começa a dizer quem Ele é. Começa a declarar a mudança e a transformação na sua vida. Porque nada é impossível para Ele. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te adorar hoje nessa noite, Pai. Oh, Senhor Deus, grande é o teu poder. Grande é o teu poder, Senhor Deus, para transformar as nossas circunstâncias. A tua palavra nos diz que o Senhor abriu o mar. A tua palavra nos diz que o Senhor sustentou o teu povo no deserto. A tua palavra nos diz que o Senhor é aquele que cura os enfermos, Pai, e que nada é impossível para ti, Senhor. Pai, nós queremos te louvar, não somente por aquilo que tu fazes, mas por aquilo que tu és. Tu és o Criador, Tu és santo, Tu és digno do nosso louvor e da nossa adoração. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós queremos colocar o nosso coração em Ti, Pai, confiando no Teu poder, confiando na Tua grandeza, confiando, Senhor meu Deus, que nada é impossível para o Senhor. Nós queremos Te adorar, Pai, colocar a nossa vida e o nosso coração diante de Ti. Senhor, as respostas que nós precisamos estão em Ti, Senhor. A nossa vida está em Tuas mãos. Oh, Deus, a Tua palavra não diz enganoso é o coração do homem. Só o Senhor conhece.
Pai, os nossos caminhos possam parecer caminhos de paz, mas a palavra e o caminho verdadeiro vem do Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus eu te peço, nos liberta, Senhor, nos liberta de uma vida limitada, nos liberta de uma vida religiosa, nos liberta, Senhor Deus, das cadeias que nos prende hoje nessa noite, nos liberta das amarras que nos impede, Senhor Deus, de adorarmos ao Senhor. Vem com o teu poder, vem com o teu poder, vem com o teu poder e chacoalha as nossas estruturas, chacoalha as nossas estruturas hoje nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Adora a Deus, querido, adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus. Oh, Ramache, que te manda la manaia. Oh, Shei Ramachu, minha Anderecai. Estenda a tua mão sobre o teu povo, Pai. Oh, Senhor, Ramachu, minha Anderecai, minha Andamaia. A nossa confiança está em Ti. Oh, Ramachu, minha Andamaia. Enquanto você adora, as cadeias caem. Enquanto você adora, a sua circunstância é transformada. Enquanto você adora, o seu casamento é tocado. Enquanto você adora, você é transformado. Os seus lábios são purificados. O seu coração é liberto. A sua mente é renovada. Ramassumi anda cá, suribianda mais. Oh, Ramassumi anda la manaia. Pai, nada é impossível para Ti, Senhor. Nada é impossível para Ti, Senhor. E nós confiamos no Teu poder. Nós confiamos no Teu amor. Nós confiamos na Tua fidelidade, Pai. Ramassumi anda mais. Nós somos o Teu povo, Deus. Nós somos o Teu povo, Deus, e não há outro. E não há outro além de Ti. E não há outro igual a Ti, Senhor. Ramadalabaçu, me anda cacho, me anda mais. Oh! Ramadalabaçu, me anda mais, nós declaramos céus abertos hoje nessa noite, Pai. Receba nossa adoração. Receba nossa adoração. Receba nossa adoração, Senhor. Ramacho, me anda na casa, me anda mais. Você que se encontra enfermo hoje nessa noite, coloca a sua mão no lugar da enfermidade. Coloca a sua mão no lugar da enfermidade. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos a cura do Senhor. Cura do Senhor, que tudo aquilo que está oprimindo a tua igreja, toda a opressão, nós declaramos desperta agora em nome do Senhor Jesus. Estende a tua mão para curar. Estende a tua mão para trazer libertação. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos o céu na terra. Nós declaramos o céu na terra. Oh, Shemandalamassu, me anda mais. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Ramandalamassu, me anda cá, me anda mais. Ramandalamassu, me anda cá, me anda mais. Vem, Senhor, vem, Senhor. Ramandalamassu, me ouça, canta mais. Levante as suas mãos e comece a adorar. Comece a adorar, adorar. Oh, porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tu é a justiça, Senhor. Nós declaramos, ó Pai,
Nós declaramos o Teu nome santo e santificado sobre esta nação. O Senhor é aquele que nos chamou para caminhar sobre as águas. Quando os nossos olhos estão em Ti, Senhor Deus, e não olhamos para as circunstâncias, é onde nós caminhamos no sobrenatural. Nós caminhamos no sobrenatural porque Tu és um Deus sobrenatural, Pai. Não queremos, Senhor, não queremos dar valor, Senhor Deus, às nossas dificuldades, às nossas lutas, mas queremos confiar em Ti, Pai. Queremos Te adorar, Senhor Deus, por aquilo que Tu és. Tu és fiel, Tu és digno. Teu é o poder, Teu é o domínio. O ramaço me anda cai, era macho me anda mais. Liberta-nos, Senhor, liberta-nos hoje nessa noite. Oh, Yaramanamanai. Nós repreendemos toda opressão maligna. Em nome do Senhor Jesus, toda manifestação maligna nesse lugar, nós expulsamos em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ramaço me anda maia, tudo aquilo que tem tocado na nossa casa, tudo aquilo que tem tocado na nossa família, nós expulsamos agora em nome de Jesus. Nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor agindo, quem poderá impedir? Oh, Saramadalamaxelelamai, Ramadalamaxo me anda maia, Rimadalacaço me anda maia. A palavra de Deus diz que Jesus, um dos nomes dele é conhecido como Príncipe da Paz. Jesus, ele fala assim: eu vos dou a paz, não a paz como o mundo dá, mas a minha paz eu vos dou. Uma paz que excede todo entendimento, onde tudo parece que está desabando, onde tudo parece que está vindo contrário à sua vida. Quando você fecha seus olhos e começa a adorar a Deus, essa paz, ela inunda o nosso coração. E ali é onde vem a resposta, e ali é onde vem a força, e ali é onde Deus fala, é onde Deus faz promessas, é onde Deus dá direção. Quando a gente aprende a deixar os nossos problemas de lado e buscar o Senhor, adorando a Ele por aquilo que Ele é. Adore o Senhor. Adore o Senhor em todo momento. Na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Adore Ele no momento de raiva. Adore Ele na decepção. Adore Ele na tristeza. Adore Ele na angústia. E você vai ver Deus, Ele te dá a vitória. Porque é Ele quem dá a vitória. Uns confiam em carros de guerra. Outros confiam em direção, em resposta de homens. Mas eleva os seus olhos ao monte, do alto vem o nosso socorro.
E na medida que a gente adora, as cadeias são abertas. Você encontra a libertação, você encontra o renovo. A palavra de Deus fala que depois que Josafá ele recebeu a vitória, ele foi adorando, adorando, adorando. Foram até o templo e continuaram adorando a Deus. Porque o Pai busca os adoradores que o adoram em espírito e verdade. Não perca o momento de louvor. Nosso culto ele começa às 5 horas. Começa 5 para 5, começa a oração. Chega rápido. Entra nesse lugar e fala: Senhor, já começa a adorar a Deus sozinho. Você vai ver a sua vida começar a transformar. Situações impossíveis vão começar a acontecer. Você vai começar a ter resposta de oração, resposta. Seja um adorador. O poder de Deus através do louvor. Amém? A gente vai estar louvando e adorando a Deus agora, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Amém?